A coleta é entre esse período, 35ª e 37ª semana de gestação. O SUAB é vaginal e anal da coleta. Existe artigo científico que fala da importância de ser o mesmo SUAB nas duas regiões, nunca ao contrário, né? Porque no ânus nós temos muito mais bactérias do que na região vaginal. Então, sempre vaginal e depois anal. Aí coloca-se esse SUAB num caldo Todd, né, meio específico para a identificação dessa bactéria, e leva para o setor da microbiologia. Existem alguns laboratórios que colhem SUABs separados, colhem o vaginal e colhem o anal separados. De acordo com a literatura, diminui um pouco a probabilidade de encontrarmos o micro-organismos. Eles falam que um único SUAB nas duas regiões aumenta a probabilidade de acharmos esse micro-organismo nessa gestante. E por que 35ª e 37ª semana de gestação? Porque eles fizeram estudos e perceberam que neste período é o período em que a bactéria mais coloniza, mais aparece colonizando as pacientes gestantes. Existe tratamento para esta bactéria? Existe quimioprofilaxia. O que significa isso? Esta bactéria, ela não é tratável. É quimioprofilaxia. Por que não é tratável? Porque vamos pensar. Entre 35ª e 37ª semana de gestação, suponhamos que eu seja a paciente. Aí eu vou na minha médica ginecologista e eu sou muito certinha. Estou eu lá na 35ª semana de gestação e aí a doutora fala assim, você precisa fazer o exame do Streptococcus agalacti. Aí eu já vou ao laboratório e já faço esse exame e o resultado sai em 24 horas. Eu ligo para minha doutora e falo, doutora, meu exame está pronto e eu sou positivo. Se a doutora tratar este micro-organismo, normalmente os antibióticos são 7 dias. Eu ainda estou na 35ª semana de gestação. Com 7 dias, eu fui para a 36ª, mais tardar 37ª, entrando ali na 37ª. Talvez eu vá ganhar neném com 40 semanas. Como nós mulheres somos colonizadoras, essa bactéria pode voltar. Então, a literatura diz até o momento, né? Porque a microbiologia ela muda muito. Então, até o momento, a literatura diz que este micro-organismo ele não é tratável. Algumas horas antes do parto, dá uma dose de penicilina para essa paciente e é o suficiente para salvar ou inibir infecções no feto. Então, é uma bactéria que tem um crescimento beta-hemolítico no agar-sangue, é CAMP-teste positivo, que é esse teste da setinha, né, um teste muito bonito que nós fazemos no laboratório, e é sensível à bacitracina, que é uma outra prova que nós podemos colocar, porque Streptococcus pyogenes, que é uma outra bactéria também beta-hemolítica, ela é resistente à bacitracina. Então, para quem ainda tem dificuldade em identificar o micro-organismo ou não tem os meios específicos, podem estar ali acrescentando algumas provas bioquímicas, mas não há necessidade. É uma bactéria comensal do trato gastrointestinal, por isso que nós mulheres somos colonizadoras, ela não faz mal para nós mulheres. Mas se a paciente está gestante no início da gestação, é interessante estar identificando esta bactéria caso a paciente apresente esta bactéria causando uma infecção urinária, porque esta bactéria pode estar associada a aborto, mas ela é uma bactéria que coloniza as mulheres. A prevalência das mulheres gestantes, em torno de 10 a 30%, e a transmissão é durante o parto. Principalmente, né, o risco aumenta em partos prematuros. Então, em relação ao bebê, a criança, o bebê, durante o parto ali, ele pode aspirar o líquido amniótico. Esse líquido amniótico vai estar infectado com esta bactéria. Pode causar uma pneumonite química, infecção pulmonar gravíssima no recém-nascido, chamada de síndrome de aspiração mecônio. Esta bactéria pode causar adesão ao epitélio alveolar, então causar problemas pulmonares, invasão da barreira hematocefálica, que é a meningite, e o bebê ainda pode ter uma resposta inflamatória grave, sistêmica grave, que é o choque tóxico. Essa infecção ela pode ocorrer nas primeiras 72 horas, então ela manifesta-se como uma sepse fulminante. A pneumonia também é uma complicação comum no bebê.
E a taxa de letalidade é significativa. Então, muitas crianças podem vir a óbito por conta de um exame que é barato, rápido e, se o microbiologista tiver conhecimento, né, ele pode liberar positivo ali com grande confiança. Esta doença, esta bactéria, ela pode também causar uma doença de início tardio, que pode ocorrer entre 7 a 90 dias de vida. Então, não só durante o parto. Esta bactéria ainda pode causar infecção tardia, porque ela pode estar no bebê e não ter causado a infecção no momento, né? A principal é a meningite. Então, ela veio do parto, né? Ou talvez do ambiente, e estava com a gestante, e na hora do parto, o bebê acabou infectando-se com este micro-organismo. Infelizmente, essa bactéria ela pode causar sequelas neurológicas permanentes, febre e irritabilidade. Agora, tirando um pouquinho o foco do bebê, ela pode causar doenças em adultos? Pode acometer idosos e imunocomprometidos, causando infecções na pele e tecidos moles, pneumonia e bacteremia, e endocardite em casos graves. Mas aí a coleta, né, é feita de acordo com o local onde está sendo causado o processo infeccioso. Na gestante, ela pode causar infecção do trato urinário, risco de aborto espontâneo, endometrite, que é um processo inflamatório do endométrio pós-parto, e precisa ter um monitoramento muito rigoroso no terceiro trimestre. Então, ali no chat, se uma gestante chega ao momento do parto sem o exame realizado, como normalmente essa situação é conduzida na prática? O médico precisa saber que esse exame não foi feito e ele precisa, independente do exame, dar uma dose de penicilina. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, mesmo porque não é um tratamento. Chama-se quimioprofilaxia. E por que entender microbiologia faz diferença nessa